Bom dia, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre fraudes em certame de interesse público, artigo 311-A. Abre aí o seu livro, abre aí a sua apostila, abre aí o que você tiver para poder estudar, tá? Lembrando que a gente pulou do 308 para o 311-A. Os outros artigos não estão no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no edital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por isso a gente não está falando sobre ele. Se porventura saiu o edital para 2020 e 2021 e precisar falar sobre esses artigos, nós vamos falar. Mas por enquanto os artigos são esses que estão sempre nos últimos dois editais do Tribunal de Justiça, ok? Beleza, então vamos lá. Artigo 311-A diz o seguinte: utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de inciso 1, concurso público. Inciso 2, avaliação ou exame público. Inciso 3, processo seletivo para ingresso no ensino superior ou, inciso 4, exame ou processo seletivo previsto em lei, incluído pela Lei 12.550 de 2011. Esse artigo tem a pena reclusão de 1 a 4 anos e multa, ok? Parágrafo 1º, vamos ler os parágrafos, depois a gente vai falando um pouquinho. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput, ou seja, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outro, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação, exame público, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou exame ou processo seletivo previsto em lei. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. E aumenta-se a pena de 1/3, parágrafo 3º agora, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Gabriel, o que está falando nesse artigo, Gabriel? O que está falando, tá? De você utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação. Ou seja, vamos lá, vou explicar para vocês esse crime aqui, tá? Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está para sair, é ou não é? Aí, supondo que eu tenha acesso a essas informações, tudo bem? Eu não sou funcionário público, mas eu sou aqui um professor de direito penal, e aí eu possuo essas informações e eu divulgo elas para vocês. E eu utilizo ela, ou eu divulgo elas, tá? Com o fim de beneficiar a mim ou a uma terceira pessoa, tá? Ou eu pego e jogo na internet e falo, olha lá, todo mundo já sabia a prova, por exemplo. Eu pego as provas e solto. Eu vou fazer o quê? Vou cometer uma fraude, certo? Eu vou lá e solto as provas do Enem. Aí a galera pega e fala, putz, o cara liberou a prova do Enem, não dá pra confiar na prova do Enem. Eu prejudiquei comprometi a credibilidade, certo? Pois bem, então eu respondo por esse artigo aqui, tá? Qual que é o objeto jurídico, Gabriel? A fé pública, tá? A gente tá falando ainda de um crime contra a fé pública, tá? Por quê? Porque existem 3 princípios que regem este artigo 311-A. Quais são os 3 princípios? Impessoalidade, moralidade e isonomia, tá? Impessoalidade, moralidade e isonomia. Ou seja, impessoalidade é você não fazer em benefício próprio. Você tem que ser algo impessoal. Então você não pode divulgar. Você não pode utilizar. Por quê? Você não pode utilizar para você ou para alguém. Tem que ser algo certinho, bonitinho, ok? Moralidade, quase a mesma coisa. Moralidade é você não fazer isso porque pode prejudicar alguma pessoa no sentido de desacreditar que aquilo é real, né? Por exemplo, quando divulgaram a prova do Enem, muitas pessoas chegaram para mim e disseram que não iam fazer a prova do Enem porque a prova do Enem era furada, era só para as pessoas certas entrarem na faculdade. Então, realmente, quando acontece um vazamento assim de algo importante, como uma prova de concurso público, como a prova do Enem, essas coisas acabam que influenciando na moralidade, sabe? Acabam que influenciando naquela fé pública ali estabelecida de que aquilo é algo real, de que aquilo é algo sem influência negativa, vamos dizer assim, externa, né? Sem influência de pessoas que, por exemplo, pegam a prova dias antes e começam a estudar em cima daquela prova e conseguem passar naquele concurso, né? De certo que isso é errado, tá? Ok? E o terceiro princípio é da isonomia, para que todos sejam iguais, para que todos disputem igualmente a vaga.
sem uma pessoa saber a questão 2 horas antes da prova, e sem a mesma pessoa, outra pessoa saber a questão 2 anos antes da prova, tá? É esse o exemplo que eu gosto de dar aqui para vocês nesse caso, tá? O objeto material, quais são os objetos materiais do artigo 311-A? Está aí do inciso 1º ao inciso 4º. Concurso público, avaliação ou exame público, processo seletivo para ingresso no ensino superior, e o inciso 4º é exame ou processo seletivo previstos em lei, ok? Então, beleza. O sujeito ativo, que trata de um crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Lembrando que no parágrafo 3º faz menção a um funcionário público, ou seja, se o funcionário público comete, a pena é aumentada de 1/3, tá? Mas o crime é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Beleza? Deu para entender isso aí? Ok. Sujeito passivo é o Estado e pessoas físicas prejudicadas. Aqui, nenhuma instituição particular é prejudicada. Aqui, quem é prejudicado é o particular, é a pessoa física, é o Estado. Tudo bem? Então, não tem pessoa jurídica aqui que é prejudicada. Porque a pessoa física daí seria os candidatos que são reprovados. Certo? Então, por isso que tem as pessoas físicas aqui. O elemento subjetivo é o dolo, tá? Ou seja, há a intenção de divulgar aquilo, tá? Não caiu sem querer na rede, né? Então, há a intenção. Se trata de um crime formal, cabe tentativa, tá? E é uma ação penal pública incondicionada. Beleza? Quais são os verbos aí que você precisa circular e manter na sua mente? Primeiro verbo está lá no caput, utilizar ou divulgar. Esse é o primeiro verbo que você tem que ter guardado na sua mente. O segundo verbo é aquele que permite ou facilita, lá no parágrafo 1º. Permite ou facilita, e o caput que é utilizar ou divulgar. Tudo bem? Esses são os verbos que você deve guardar. Belezinha? Ok. Bom, galera, o seguinte. Fiquem em paz, porque normalmente não cai esse crime, mas estejam atentos, porque por não cair, pode ser que caia agora, tá? Então, preste muita atenção, ó, utilizar, divulgar, permite, facilita. Presta atenção muito, muito, muito no verbo. Isso já vai abrir 90% da questão para vocês. E aí, meu, é olhar isso aqui